Já vou pedir para você abrir a sua Bíblia em 1 Samuel 25. Primeiro livro de Samuel, capítulo 25. Nossos corações ficaram aquecidos com essa mensagem, a homenagem das crianças. Vamos aquecer ainda mais agora com a leitura da palavra. Primeiro livro de Samuel, capítulo 25. Vamos fazer a leitura até o verso 38. É um texto extenso. Mas peço aos irmãos atenção e com fé, reverência, vamos acompanhar a leitura da palavra de Deus. 1 Samuel, capítulo 25. Faleceu Samuel, e todos os filhos de Israel se ajuntaram, e o prantearam e o sepultaram na sua casa em Ramá. Davi se levantou e desceu ao deserto de Parã. Havia um homem em Maom, que tinha as suas possessões no Carmelo. Homem abastado, tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. Nabal era o nome deste homem, e Abigail de sua mulher. Esta era sensata e formosa. Porém, o homem era duro e maligno em todo o seu trato. Era ele da casa de Calebe. Ouvindo Davi no deserto que Nabal tosqueava as suas ovelhas, enviou 10 moços e lhes disse: Subi ao Carmelo, ide a Nabal, perguntai-lhe em meu nome como está. Direis àquele próspero: paz seja contigo, e tenha paz a tua casa, e tudo o que possuís tenha paz. Tenho ouvido que tens tosqueadores. Os teus pastores estiveram conosco. Nenhum agravo lhe fizemos, e de nenhuma coisa sentiram falta todos os dias que estiveram no Carmelo. Pergunta aos teus moços, e eles te dirão. Ache mercê, pois, os meus moços na tua presença, porque viemos em boa hora. Dá, pois, a teus servos e a Davi, teu filho, qualquer coisa que tiveres à mão. Chegando, pois, os moços de Davi, e tendo falado a Nabal todas essas palavras em nome de Davi, aguardaram. Respondeu Nabal aos moços de Davi e disse: Quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos são hoje em dia os servos que fogem do seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas reses que degolei para os meus tosqueadores e daria a homens que eu não sei de onde vêm? Então, os moços de Davi puseram-se a caminho, voltaram e, tendo chegado, lhe contaram tudo segundo todas estas palavras. Pelo que disse Davi aos seus homens: cada um cinja a sua espada. E cada um cingiu a sua espada, e também Davi a sua. Subiram após Davi uns 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. Nesse meio tempo, um dentre os moços de Nabal anunciou a Abigail, mulher deste, dizendo: Davi enviou do deserto mensageiros para saudar nosso Senhor. Porém, este disparatou com eles. Aqueles homens, porém, nos têm sido muito bons, e nunca fomos agravados por eles, e de nenhuma coisa sentimos falta em todos os dias de nosso trato com eles quando estávamos no campo. De muro em redor nos serviram tanto de dia como de noite, todos os dias que estivemos com eles apacentando as ovelhas. Agora, pois, considere e vê o que hás de fazer, porque o mal já está de fato determinado contra o nosso Senhor e contra toda a sua casa. E ele é filho de Belial, e não há quem lhe possa falar. Então, Abigail tomou a toda pressa 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 pastas de figo, e os pôs sobre os jumentos. E disse aos seus moços: Ide adiante de mim, pois os seguirei de perto. Porém, nada disse ela a seu marido Nabal. Enquanto ela, cavalgando um jumento, descia encoberta pelo monte, Davi e seus homens também desciam, e ela se encontrou com eles. Ora, Davi dissera: com efeito, de nada me serviu ter guardado tudo quanto este possui no deserto. E de nada sentiu falta de tudo quanto lhe pertence, e ele me pagou o mal por bem. Faça Deus o que lhe aprouver aos inimigos de Davi, se eu deixar ao amanhecer um só do sexo masculino dentre os seus. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento e prostrou-se sobre o rosto diante de Davi, inclinando-se até a terra. Lançou-se-lhe aos pés e disse: Ah, Senhor meu, cai a culpa sobre mim.
Permite falar a tua serva contigo e ouves as palavras da tua serva. Não se importe o meu senhor com este homem de Belial, a saber, com Nabal. Porque o que significa seu nome, ele é. Nabal é o seu nome e a loucura está com ele. Eu, porém, tua serva, não vi os moços de meu senhor que enviaste. Agora, pois, meu senhor, tão certo como vive o Senhor e a tua alma, foste pelo Senhor impedido de derramar sangue e de vingar-te por tuas próprias mãos. Como Nabal, sejam os teus inimigos e os que procuram fazer mal ao meu senhor. Este é o presente que trouxe a tua serva, meu senhor. Seja ele dado aos moços que seguem ao meu senhor. Perdoa a transgressão da tua serva, pois de fato o Senhor te fará casa firme, porque pelejas as batalhas do Senhor, e não se ache mal em ti por todos os teus dias. Se algum homem se levantar para te perseguir e buscar a tua vida, então a tua vida será atada no feixe dos que vivem com o Senhor teu Deus. Porém, a vida de teus inimigos, este a arrojará, como se atirasse da cavidade de uma funda. E há de ser que, usando o Senhor contigo, segundo todo o bem que tem dito a teu respeito, e te houver estabelecido príncipe sobre Israel, então, meu Senhor, não te será por tropeço, nem por pesar ao coração o sangue que sem causa vieres a derramar, e o te haveres vingado com as tuas próprias mãos. Quando o Senhor te houver feito bem, lembrar-te-ás da tua serva. Então, Davi disse a Abigail: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendito seja a tua prudência, e bendito seja tu mesma, que hoje me tolheste de derramar sangue, e de que por minha própria mão não me vingasse. Porque tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, que me impediu de que fizesse mal, se tu não te apressaras e não me vieras ao encontro, não teria ficado a Nabal até o amanhecer nenhum do sexo masculino. Então, Davi recebeu da mão de Abigail o que esta lhe havia trazido, e lhe disse: sobe em paz à tua casa, bem vês que ouvi a tua petição, e a ela atendi. Voltou Abigail a Nabal, e eis que ele fazia em casa um banquete como banquete de rei. O seu coração estava alegre, e ele já muito embriagado, pelo que não lhe referiu ela coisa alguma, nem pouco, nem muito, até o amanhecer. Pela manhã, estando Nabal já livre do vinho, a sua mulher lhe deu a entender todas aquelas coisas, e se amorteceu nele o coração, e ficou ele como pedra. Passados uns 10 dias, feriu o Senhor a Nabal, e este morreu. Senhor bendito, nós estamos diante da Tua palavra. A Tua palavra é a verdade, ela é instrução para as nossas vidas, e nós queremos nessa manhã ouvir, ó Deus, o que o Senhor quer nos orientar, nos instruir, nos edificar a partir dela, Deus. Fala aos nossos corações. É no nome de Cristo que nós oramos confiados. Amém. Amém. Spurgeon, ele disse certa vez que a sabedoria é a verdadeira força do homem. Um homem sem sabedoria, ele está perdido. Ele escreve nesse texto que ele fala sobre sabedoria, que o homem sem sabedoria é como um cavalo selvagem que você não consegue controlar. É como um navio que está à deriva no mar, está à mercê dos ventos e das ondas. E ele termina dizendo que certamente o homem que confia em Cristo, o homem que tem a sua fé em Jesus, ele já tem o diploma da sabedoria. O homem que confia em Jesus, ele tem o diploma da sabedoria. E, meus queridos, quando nós falamos de família, a sabedoria, ela é fundamental para a gente ter um equilíbrio dentro das nossas famílias, para a gente desfrutar de harmonia, de paz, de respeito. Quantos lares, quantas famílias já foram destruídas ou estão fragilizadas ou possuem marcas dolorosas por conta de decisões insensatas, atitudes precipitadas, caminhos que poderiam ter tomado um outro rumo se a sabedoria prevalecesse naquele lar. E o texto que nós acabamos de ler traz um contraste muito claro a respeito de como a sabedoria e a insensatez podem trazer bênção ou ruína para uma família. Vemos aqui algumas características e implicações da sabedoria e insensatez na família. Ainda no capítulo 24 do livro de 1 Samuel, nós temos o episódio em que Davi tinha a oportunidade de matar Saul, que
estava perseguindo e queria a morte de Davi, e este poupou, porque ele sabia, ele entendia que aquilo era mal, aquilo não agradava a Deus. Então ele poupou a vida de Saul e foge, sai da presença do antigo rei de Israel. E o texto aqui começa mostrando que o profeta Samuel então tinha morrido, e depois desse acontecimento, do seu sepultamento, Davi parte para o deserto de Parã, e a gente não sabe ao certo o porquê. Se ele foi para lá para fugir de Saul, que ameaçava a sua vida, se foi para prantear a morte de Samuel. Certo é que ele vai para esse lugar, e ali ele se depara, e aqui nós encontramos dois personagens que, embora fossem da mesma família, são completamente diferentes. E olhar para esse texto deve nos levar a refletir sobre essa pergunta: sabedoria ou insensatez? O que tem prevalecido no nosso lar? Sabedoria ou insensatez? O que tem prevalecido em nossas famílias? Vejamos então, primeiro aqui, a respeito da insensatez, suas características e a implicação nas famílias. A partir do verso 2, o texto começa com a descrição de um desses personagens, apresentado aqui como um homem rico, um homem de posses, um homem que era famoso naquela região do Carmelo. O nome desse homem era Nabal, que significa literalmente louco, tolo. Muito provavelmente, esse não foi o nome que ele recebeu da sua mãe, no seu nascimento. Mas, por conta das suas atitudes, por conta da sua postura, por conta do seu caráter, ele ficou conhecido assim, Nabal, o louco. O texto vai dizer que esse homem era duro e maligno em todo o seu trato. E ao olhar aqui para esse homem, então, nós percebemos os perigos, os traços da insensatez de um homem e os impactos no lar. Primeiro aqui a gente vê a soberba desse homem. Nabal era um homem orgulhoso. Nabal era um homem soberbo. Note que ele tinha muitas posses, um grande rebanho. Era um homem abastado, como diz o texto, muito, muito rico. E a narrativa prossegue demonstrando que Davi estava junto com seus moços, homens que o acompanhavam, eram guerreiros, que protegiam Davi. E ele soube de Nabal, que ele estava tosqueando, estava tosando, cuidando do seu rebanho, e foi pedir ajuda a esse homem. Quando Nabal ouve o pedido de Davi, a sua fala revela esse coração dele, orgulhoso, soberbo. Será que eu vou dar daquilo que eu tenho, daquilo que eu estou cuidando, daquilo que é meu para esse homem? Note que a fala, no versículo 11, mostra a arrogância que esse homem tinha de achar que tudo que ele tinha era por causa dele mesmo. Isso vai ficar mais claro ainda no verso 36, quando depois de todo esse episódio, Abigail volta para sua casa e o texto diz que ele deu um banquete como um banquete de rei. Esse homem se julgava ser mais do que ele realmente era. Era um homem orgulhoso, era um homem soberbo, era um homem presunçoso. E a sua arrogância, a sua soberba atingia todos à sua volta. E, meus irmãos, a Bíblia está cheia de exemplos para nos mostrar que Deus detesta o orgulho. Se tem uma coisa que Deus abomina, é a soberba, é o orgulho. Provérbios capítulo 16, 18, um dos versículos mais famosos que fala a respeito disso, vai dizer que a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito a queda. O apóstolo Tiago registra que pelas escrituras, que Deus diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes, Tiago 4, 6. E, meus queridos, quantos lares têm sido destruídos, têm desfrutado de falta de paz, de sossego, por causa de orgulho, por causa de soberba. Pessoas que menosprezam o outro por causa de um título, por causa do salário, o marido que passa na cara da mulher, a mulher que passa na cara do marido que ganha mais, o filho porque agora está na faculdade, se formou, acha que pode tratar os seus pais da forma como ele acha, por causa de orgulho, por causa de soberba, não reconhecem erros, não pedem perdão um ao outro, e vive um conflito, vive uma guerra para ver quem canta mais alto dentro desse lar. Meus irmãos, a soberba e o orgulho é sinônimo, é traço da insensatez e traz ruína, traz maldição, traz tristeza demais
para as famílias. Que Deus nos livre de termos corações orgulhosos e soberbos. Mas um outro traço que nós vemos aqui da insensatez desse homem é pelo desprezo que ele tinha pela palavra de Deus. E aqui em todas as atitudes de Nabal a gente percebe isso. Ele era um homem que não levava em conta a Bíblia, não levava em conta a palavra, a lei do Senhor. A partir do verso 4, diz que Davi estava no deserto, quando soube que Nabal estava tosqueando, cuidando das ovelhas. Então mandou que os seus moços fossem até lá para pedir um pouco de ajuda, um pouco de comida. E é interessante que Davi não fez nenhuma exigência. Davi não pediu filé, Davi não pediu picanha. Davi falou: qualquer coisa que você me mandar, mande para os meus moços que cuidaram, que ajudaram os seus enquanto eles estavam no deserto. E Nabal rejeita isso. Nabal não estende a mão. E a gente já vê aqui uma quebra de um preceito bíblico, onde o Senhor ordena que a gente estenda a mão para o próximo. Dê de comer aquele que tem fome, dê de beber aquele que tem sede, dê de vestir aquele que está nu. E esse homem rejeitou ajudar o seu próximo. Esse é um dos pontos aqui que a gente vê, ele rejeitando a palavra de Deus. Mas talvez ainda mais grave a gente vê esse desprezo pela palavra do Senhor, é quando ele responde: quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? E é interessante porque Nabal sabia quem era Davi. A fama de que Davi tinha sido ungido por Samuel para ser o rei de Israel já tinha sido espalhada pela nação. O povo sabia que o rei seria Davi. Nabal sabia. E é interessante que quando ele rejeita, ele pergunta dessa forma, desprezando Davi, ele está desprezando aquele que o Senhor havia ungido para ser o rei de Israel. Desprezou o escolhido de Deus. E isso se reflete na sua vida, no seu comportamento, as implicações dessa rejeição em seu trato com as pessoas, com seus empregados. E, meus irmãos, como é terrível a família que despreza a palavra de Deus. Como é terrível, porque isso vai se refletir em todas as coisas. Isso vai se refletir nas prioridades que nós temos enquanto família, nas decisões que serão tomadas, na forma como nós tratamos uns aos outros. Se nós desprezarmos a palavra de Deus, isso vai afetar todas as áreas da nossa família, todas as áreas da nossa vida. Será que em nossos lares, qual o papel, qual o lugar a palavra de Deus, as Escrituras ocupam em nosso lar? Será que nós temos rejeitado também a palavra de Deus? E o rejeitar não é simplesmente, eu não creio, eu não quero isso. Não, muitas vezes de forma passiva, o simples fato de você não ler a Bíblia na sua casa, não meditar com a sua esposa, com seu filho, não levar em consideração aquilo que a palavra diz a respeito de assuntos do dia a dia. Finança, casamento, criação de filhos, a forma como você se comporta na sociedade. Isso já é demonstração de se você rejeita ou não a palavra de Deus. O salmista, no Salmo 128, vai dizer: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, aquele que anda nos seus caminhos, aquele que anda na sua lei, que obedece à sua lei. E ele vai mostrar como isso vai trazer bênçãos para o lar. Aquele que ama a palavra do Senhor, se apega à palavra do Senhor. Meus irmãos, que nós, enquanto família, e membros da família individualmente, possamos levar em consideração a palavra de Deus. Não despreze, não rejeite a lei do Senhor, porque isso vai resultar em tragédia para as nossas famílias. Isso é sinônimo também de insensatez. Mas a insensatez desse homem também se revela em mais uma característica aqui, na sua agressividade. Na descrição do verso 3, diz que esse homem era cruel. Esse homem era duro, ele tinha um coração pesado, mau, rude, e ele fazia isso com empenho. Nabal era ruim e fazia questão de ser ruim. Era um sujeito terrível. E a gente percebe isso na narrativa, como ele foi maldoso com Davi, como ele foi maldoso com seus moços, como ele foi maldoso com a sua esposa, foi rude, foi agressivo. Quando um dos seus servos conta o que aconteceu para Abigail, ele diz no verso 14 que Nabal disparatou
contra os servos de Davi. E essa expressão aqui, disparatou, é literalmente como se ele tivesse avançado no pescoço dos moços de Davi. Gritou, afrontou. Veja que atitude grosseira, atitude agressiva. Esse homem era mau, esse homem era tão agressivo, tão intransigente, que o verso 17 vai mostrar que os seus funcionários nem tentavam falar com ele, porque ele não ouvia ninguém. Ele agia com ignorância. Se alguém chegasse perto dele, era recebido com desprezo, com resposta, com agressividade. Como é que a gente tem agido dentro de casa? Como é que a gente tem tratado os nossos? Será que nós temos sido também agressivos? Agressivos com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, com nossos pais? Será que dentro de casa as pessoas têm medo de falar com você, porque se vier falar com você, ela sabe que você vai dar uma resposta, vai logo dar uma patada? Como é que tem sido o nosso temperamento dentro de casa? Às vezes a gente tem tanto dedo para falar com os de fora, né? Se preocupa com as palavras que vai usar, a gente se preocupa mais com os de fora do que com os da própria casa. E agir com ira, com agressividade, meus irmãos, isso é sinônimo de insensatez. Isso não agrada o Senhor. E isso também traz desarmonia, traz desunião, traz tristeza, traz dor para os nossos lares. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Possamos pedir ao Senhor que nos dê longanimidade, mansidão, domínio próprio. Isso precisa ser exercitado em nossas vidas. E isso não é algo natural. Isso é o Espírito Santo que vai aplicar em nossas vidas e vai nos capacitar a agir dessa forma. É insensatez, é pecado agir de forma agressiva, tanto com os de fora, mas principalmente com os de dentro, com os nossos familiares, que a gente possa fugir disso. Peça ao Senhor paciência, domínio próprio, mansidão. Porque agir dessa forma, agir de forma insensata, agir de forma agressiva, isso é prejudicial não somente para você, mas para aqueles que estão à sua volta. O texto vai dizer que quando Nabal age dessa forma, e Davi ouve isso, ele queria se vingar. Ele falou, olha, prepare as espadas, nós vamos subir, e eu prometo a vocês que nem Nabal, nem nenhum homem daquela casa vai sobrar vivo. Por causa do erro de um, outros iriam sofrer. E, meus irmãos, isso é uma verdade bíblica. Isso é um princípio que a gente precisa se atentar. As nossas escolhas, as nossas más escolhas, elas não atingem somente a gente. Elas atingem aqueles que estão à nossa volta também. Não pense você que é só você que sofre por causa do seu pecado. Quem está à sua volta sofre também. Paulo, quando ele escreve a respeito da igreja como corpo de Cristo, ele vai dizer isso. Se uma parte do corpo está doente, todo o corpo vai sofrer junto. A família sofre quando nós tomamos decisões insensatas. Quando a gente peca, quando a gente desobedece, quando a gente erra contra o Senhor, a família toda sofre. Seu pai sofre, seu marido sofre, seus filhos sofrem. Pecado não traz prejuízo somente para o indivíduo, traz prejuízo também para aqueles que estão à sua volta. A família de Nabal, seus servos, iriam sofrer por conta de decisões erradas. Quantas vezes, quantos de nós, quantas famílias nossas já sofreram por causa disso? Por causa da escolha de um, e tem sofrido ainda. Mas por fim, a gente vê aqui uma última atitude dessa insensatez. No texto, verso 36, diz que Nabal fez um grande banquete, um banquete como o de um rei, e muita comida, muita bebida. O texto diz que Nabal estava embriagado, estava muito alegre, e aqui mais uma vez a sua insensatez é revelada nos excessos. Não apenas porque ele cometia violência, maldade, mas também nos vícios. Era um homem que não tinha domínio de si, entregue aos prazeres, entregue aos vícios, à bebida, à comida. E a gente fala muito, né, sobre a questão da embriaguez, sobre a questão da glutonaria a gente fala pouco, mas é pecado também a questão do excesso com a comida. Mas, meus irmãos, a gente precisa abrir os olhos
de outros excessos presentes em nossos lares hoje em dia, que têm sido prejudiciais em nossas famílias. Quantas famílias têm sofrido no seu relacionamento, no trato do dia a dia, por causa do excesso do celular? Excesso de tela. Filhos que não se relacionam com os pais direito, não conversam com os membros da família porque estão ali no celular. Familiares que estão viciados em joguinhos. Não tem domínio sobre isso. Carol, como os irmãos sabem, é da área da saúde. E meus irmãos, não foi um, não foi dois ou três casos de pessoas recentemente que ela tem acompanhado que estão afastadas por causa de vício em jogo. Vício em jogo. Em um caso extremo, a pessoa não controlava as suas finanças eram controladas pelos pais, porque todo o dinheiro que ela recebia ia para jogo. E ela adquiriu uma dívida muito grande, e ela não controlava mais as suas finanças, eram os pais, porque tudo que vinha, ela gastava, os excessos. Quantos lares têm sofrido por causa de excessos, de vícios? E a gente precisa abrir o olho com relação a isso. Isso é falta de sabedoria. Isso é falta de confiança em Cristo. Os vícios revelam em nossas vidas ídolos que estão dentro da gente. Ídolos que precisam ser saciados, que cobram preço, e o preço muitas vezes são esses vícios. A pornografia, a comida, a bebida, os jogos. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas e nos ajude a nos livrar desses excessos. Porque é sinônimo de insensatez. Quantas coisas terríveis essa família estava vivendo, estava vivenciando por conta da insensatez. Mas, meus irmãos, glória a Deus, porque essa não é toda a história. Glória a Deus, porque existe graça no meio da insensatez e no meio desses traços de insensatez. E o texto vai falar, então, de um outro personagem. Um personagem completamente aqui oposto a Nabal. E vejamos então aqui sobre a sabedoria e as suas implicações. Na descrição dos personagens aqui do verso 3, a gente vai ter Abigail. Abigail, mulher de Nabal, descrita como alguém sensata e formosa. E a partir do verso 18, nós temos aqui evidências de como essa mulher de fato era uma mulher que agia com sabedoria. Era uma mulher sensata. E aqui a gente vai ver alguns aspectos dessa mulher que nós encontramos. Primeiro, a sua humildade. Se por um lado, quando Nabal ouve o pedido de Davi e se coloca nessa posição de soberba, de orgulho, quando Abigail se vê nessa situação, ela prontamente apronta tudo o que precisava, todas as provisões, vai ao encontro de Davi, e o texto diz que quando ela se encontra com Davi, ela rapidamente se coloca sobre o chão, se prostra, numa posição de humilhação, de humildade. Mesmo que aquilo fosse vergonhoso, ela estava diante dos seus empregados, ela estava diante dos seus servos, mas ela não se importa com isso. Ela se coloca numa posição de humildade. Humildade essa revelada também quando ela reconhece o erro. Ela assume o erro do seu marido. Ela fala, olha, eu pequei contra o Senhor. Meu marido pecou, mas eu pequei também. Cai a culpa dele sobre mim. Veja que atitude humilde dessa mulher. E, meus irmãos, quantos conflitos dentro dos nossos lares poderiam ser resolvidos, sanados, evitados, se fôssemos mais humildes. Interessante que quando Paulo escreve aos Filipenses, exortando a igreja a ter o mesmo sentimento que Cristo Jesus, que sendo Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, essa atitude de humildade não é somente ter uma mentalidade humilde. Nós somos chamados também a ter uma atitude humilde. E essa mulher faz exatamente isso, ela tem o seu pensamento e a sua atitude que mostram a sua humildade, o seu serviço. Ela se coloca nessa posição de alguém que se humilha, que se coloca. Meus irmãos, que o Senhor coloque em nossos corações mais humildade.
Humildade para reconhecer que a gente erra e precisa pedir perdão aos nossos familiares, ao nosso irmão, ao nosso marido, à nossa esposa, ao nosso filho, ao nosso pai. Muitas vezes a gente espera que o outro seja humilde, mas nós mesmos não agimos com humildade. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Crie em nós corações quebrantados, corações dispostos a se render, a se humilhar, para que o bem, para que Cristo apareça e seja glorificado em nossas vidas, em nossas famílias. Precisamos ter o mesmo sentimento e atitude de Jesus. Um lar onde reina a sabedoria é um lar onde as pessoas se quebrantam, se humilham, para que Jesus seja exaltado através delas. E diante dessa atitude, dessa postura de humildade, de submissão, Abigail aqui procurou apaziguar a situação. Ela se encontra diante de Davi e pede: Senhor meu, cai a culpa sobre mim. Ela chama a responsabilidade, ela procura lhe trazer paz diante daquela situação. E ela continua falando: não leve em consideração aquilo que Nabal fez. Ele, de fato, pecou, mas ele é um louco. Ele fez aquilo que o seu nome diz que ele é, um tolo, um insensato. Abigail abre os olhos de Davi para que ele não se vingasse. E ela procura, então, a paz. Interessante que a palavra de Deus, mais uma vez, Provérbios, com os seus conselhos sábios, trazem para a gente que a palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Abigail trouxe ali paz através das suas palavras. Palavras temperadas com sal, palavras de vida, palavras de sabedoria. E, meus irmãos, nós precisamos buscar isso em nossas famílias. Nós somos embaixadores da paz. O Senhor nos deu o ministério da reconciliação. Que o homem se reconcilie com Deus e consigo mesmo, e um com o outro. Quantas vezes a gente vê problema, confusão, briga na nossa família, e a gente não se mete, a gente não quer se indispor, ou muitas vezes pior, a gente quer mesmo é que o circo pegue fogo. Olhar para a sabedoria dessa mulher aqui deve nos levar a mostrar, a ter uma atitude diferente, a buscar paz nos nossos lares, a promover a paz em nossos lares, com as nossas palavras, com o nosso comportamento, com as nossas orações. Precisamos buscar a paz em nossas famílias. Mas a gente encontra nessa passagem a razão por que Abigail tinha esse comportamento, ela tinha essas atitudes. Não era por causa dela mesma, mas a postura sábia de Abigail é porque ela era alguém que temia ao Senhor, e ela levava em consideração a palavra do Senhor. Isso fica claro em todas as suas palavras aqui. Quando ela se dirige a Davi e fala: meu Senhor, não te vingues, não faça isso não suje as suas mãos de sangue matando Nabal. Ela sabia que a vingança pertence ao Senhor. Como está registrado lá em Deuteronômio, capítulo 32, verso 35, a mim me pertence a vingança, a retribuição a seu tempo, quando resvalar o seu pé. Ela não apenas se humilha, ela não apenas apazigua a situação, mas ela ainda aconselha Davi, segundo a palavra de Deus. Ela tem a palavra no seu coração. Isso mostra o porquê que essa mulher é tão sábia. Ela tem apego à palavra quando ela reconhece que Davi seria o rei. Se Nabal pergunta: quem é esse Davi? Quem é esse filho de Jessé? A expressão que Abigail usa é completamente diferente. Ela fala: olha, o Senhor vai te colocar como rei. O Senhor já te escolheu como rei. O Senhor é o rei sobre a nossa nação. Ela se apega à palavra de Deus, se apega à promessa de Deus de que Davi seria o rei. Ela levava em consideração a palavra. Mais uma vez, meus irmãos, nós precisamos rever o lugar e o papel que a palavra ocupa em nossos lares. Porque a gente diz que é crente, a gente diz que ama o Senhor, a gente diz que conhece a palavra de Deus, mas a gente negligencia o uso
a prática e o discipulado em nossas famílias segundo a palavra. E se a gente quer um lar edificado pelo Senhor, solidificado no Senhor, nós precisamos da palavra de Deus. Ela é o fundamento, ela é a nossa base. Precisamos nos apegar à palavra, viver a palavra, instruir à luz da palavra de Deus. Qual espaço a Bíblia tem tido em nossas vidas, em nossa família? Quando a sabedoria predomina em nossos lares, diferentemente da insensatez, a gente vê que ela vai trazer bênção para a família. Se a atitude de Nabal tinha trazido ameaça, Davi ia subir para matar ele mesmo, Nabal e os homens da família, por causa da atitude dessa mulher, por causa da sua postura, por causa da sua atitude sábia, a sua família foi preservada. Ela trouxe bênção para a sua família. O Senhor a usou para que livrasse Davi de cometer aquela vingança, de que homens perdessem a sua vida, de que mulheres, mães, filhas, esposas pranteassem as mortes dos seus maridos, filhos. Por causa da atitude dessa mulher, aquela família foi abençoada. E a gente na nossa família? A gente tem sido instrumento de bênção ou tem sido instrumento de desgosto, de desprazer, de tristeza? A gente tem sido motivo de alegria, as nossas atitudes, o nosso comportamento, ou tem sido motivo de choro? Quando amamos o Senhor, quando agimos segundo a vontade do Senhor, meus irmãos, isso traz bênção para a família. Mesmo que hajam insensatos, como Nabal era insensato, por causa da atitude dessa mulher, toda a família foi abençoada. O Senhor nos colocou na família que Ele nos colocou com um propósito: a gente ser bênção no nosso lar, a gente ser sal, a gente ser luz na nossa família, a gente ser instrumento de bênção, de amor, de justiça na nossa família. E Ele quer que cada um de nós aqui sejamos, queridos, peças importantes nessa engrenagem que é a família. Pessoas que vão abençoar, que vão trazer palavras de vida, que vão trazer palavras de ânimo, que vão trazer palavras de confronto, de exortação. Que o Senhor nos ajude, nos use como bênção em nossos lares. Como essa mulher, com sabedoria, foi usada pela graça de Deus para ser bênção. A gente vê ainda a sua sabedoria na paciência. Imagina o casamento dessa mulher. Um homem que era chamado de filho de Belial, um homem tolo, um homem louco, um homem duro, um homem rude. Meus irmãos, imagine quando ela soube que Davi ia matar Nabal, ela poderia ter pensado: é a minha chance, né? Deixa, agora, Deus querendo usar Davi para me livrar desse traste, vai matar ele, vai matar todo mundo da família, é bom que eu não tenho nem o risco de casar com ninguém dessa família mais, vai que tem outro Nabal aí. Essa mulher não agiu dessa forma, essa mulher não agiu assim, ela intercedeu por ele, ela assumiu a culpa dele, pacientemente. O texto diz no verso 36, quando ele estava lá bêbado, embriagado, ela não falou nem muito nem pouco, ela simplesmente saiu, deixou para falar no outro dia. Que mulher sábia. Paciente, esperou a hora certa. Nós precisamos aprender com a paciência dessa mulher. A paciência de não desistir dos nossos familiares, continuar perseverando em oração. Porque, meus irmãos, Abigail, com toda a sua sabedoria, crente como ela era, ela não teve poder de salvar o seu marido. Nós não temos poder de salvar marido, esposa, filho, pai, mas a gente não tem.
Às vezes a gente quer fazer o papel de Espírito Santo, convencer na hora, do nosso jeito, no nosso tempo. Mas, meus irmãos, é no tempo do Senhor, na hora do Senhor. E a gente é chamado a, como essa mulher, com paciência, perseverar, sendo fiel ao Senhor, dando testemunho dentro do lar, como essa mulher, nesse texto aqui, claríssimo mostrando isso, dando testemunho. E crendo, meus irmãos, que o Senhor, Ele é poderoso, Ele é soberano, para salvar quem Ele quer, do modo que Ele quer, no tempo que Ele quiser. Confiemos no Senhor. Edifiquemos os nossos lares com sabedoria, tendo paciência, tendo perseverança. Mas por fim, a gente vê que essa sabedoria dessa mulher, sua atitude, era a verdadeira essência dela, da sua beleza. O texto diz que ela era formosa e sensata. E a sua beleza, muito além de uma beleza física, era porque ela temia ao Senhor. Tanto que, depois de todo esse episódio, o restante do texto mostra para a gente que Nabal morre, Davi foi se casar com essa mulher. Porque ele falou, não posso perder a oportunidade de ter uma mulher sábia dessa. Uma mulher de Deus, uma mulher temente ao Senhor. Nós precisamos nos preocupar, sim. E aqui, essa semana eu estava falando desse texto lá na igreja, lá em Porto Santana. E falando, meus irmãos, não estou dizendo que você, mulher, não tem que se preocupar com sua beleza, tem que se arrumar para o seu marido, tem que se cuidar. Você, homem, também, cortar o cabelo, fazer a barba, tomar banho, isso é importante. Nós cuidarmos, né, da aparência. Mas, meu irmão, a verdadeira beleza é o nosso coração. Semana passada, pastor Ronildo, pastor Joás pregaram aqui o texto que mostra isso. Samuel queria escolher achando que o rei seria o mais forte, o mais bonito. Foi o menor, franzino, que ninguém dava por nada. Mas o Senhor disse, não olhe, não escolha segundo as aparências, porque eu não vejo como vocês veem, eu não vejo como o homem vê. Eu vejo o coração. E o Senhor procura em nossos corações pessoas que confiam nele, pessoas tementes ao Senhor, a sua palavra, pessoas que são sábias, não segundo esse mundo, mas segundo a palavra de Deus. Essa é a verdadeira beleza, e é isso que importa. Você que ainda não casou, pode sim olhar para isso, é importante, mas não é o mais importante. Procure alguém que ame o Senhor. Procure alguém que ame o Senhor mais do que você. Procure alguém que ame o Senhor mais do que a própria família. Procure alguém que ame o Senhor acima de todas as coisas. E você mesmo seja essa pessoa. Uma pessoa crente. Uma pessoa sábia. Uma pessoa que busca a presença de Deus. Meus irmãos, no desenrolar da história, o fim deles é um contraste como eles foram em vida. Nabal morreu, não pelas mãos de Davi, mas pelo próprio Deus, e como a palavra de Deus diz, terrível coisa é cair nas mãos do Senhor. Nabal foi morto. E essa mulher, por sua vez, além de ser poupada, ela recebeu uma graça muito grande. É interessante quando a gente olha para a história e olha para a Bíblia, a gente sempre quer se comparar, quer se encaixar com os mocinhos da história. A gente quer ser Davi, a gente quer ser Abigail, ninguém quer ser Nabal, ninguém quer ser Saul. Mas, meu querido, a verdade é que eu e você temos muito mais de Nabal do que a gente imagina e do que a gente gostaria. E que se não fosse a graça de Deus em nossas vidas, nós seríamos ainda piores. Capazes de fazer e de agir pior do que o próprio Nabal.
Mas graças a Deus por Jesus Cristo, o seu Filho que nos alcançou, Ele que é a própria sabedoria, Ele que nos capacita a viver de maneira sábia diante de Deus, Ele é a esperança para as nossas vidas, para nossas famílias viverem de forma sábia. Ele é a nossa esperança. O capítulo 25 termina com Davi se casando com Abigail. E por esse casamento, Abigail foi liberta da opressão de Nabal, uma pessoa terrível. Certamente ela sofreu muito nesse tempo de casamento. Mas Cristo também nos tomou para si. Cristo nos fez a sua noiva, a sua esposa. Em Jesus nós somos libertos da nossa insensatez e da insensatez desse mundo. E agora, por causa dele, nós podemos viver com sabedoria para edificar o nosso lar, a nossa família e termos lares que glorificam a Deus. Sozinho, você não consegue viver uma vida sábia. Ainda que Abigail fosse sábia, humilde, paciente, temente a Deus, Abigail não conseguiu salvar o seu marido, a sua família. Em nós mesmos não existe poder para mudar a situação da nossa casa. É por isso, meus irmãos, que precisamos correr para Jesus. Ele é a esperança para os nossos lares. Se você deseja, se você quer que sua família experimente isso, uma realidade de sabedoria, de paz, de humildade, de bênçãos, corra para Jesus. Corra para Cristo. Corra imediatamente, porque somente nele nós somos capazes de viver uma vida sábia, prudente, abençoadora para nós mesmos e para o nosso lar. Sabedoria ou insensatez? O que é que tem prevalecido em nossas famílias? A resposta para essa pergunta está em Jesus. Como Spurgeon disse, aquele que confia em Jesus, aquele que tem a Cristo, já tem o diploma da sabedoria. Corra para Cristo e desfrute de uma vida sábia na presença dele. Amém?